possa usar os conhecimentos daqui não por ego ou por pleno conhecimento, mas para conhecer mais de Ti e conseguir aplicar isso no dia a dia, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, hoje o tema da aula é quem é Cristo, mas o que é Cristologia, que é como vai estar dentro de uma teologia sistemática, né? E eu dividi ela em 3 pontos, que são as três grandes discussões que houveram na pessoa de Cristo. Então, quem é o Cristo? Então, na época de Jesus, eles discutiam quem que é o Cristo, e a gente vai chegar a uma conclusão óbvia hoje, eu espero. Homem e Deus, então a discussão sobre como que Cristo pode ser homem e Deus, e a busca pelo Jesus histórico, que é uma coisa mais recente, do século XIX, XX, que a gente teve. Mas começando por quem é o Cristo. Então a gente tem que começar sabendo que Cristo não é um sobrenome, não é Jesus Cristo da Silva. Cristo é um título, que é a palavra Cristo, que é do latim Cristo, que vem do grego Christos, que por sua vez vem do termo hebraico Mashiach, deve ser assim que se pronuncia, e que significa o ungido. Então, algo que é prometido desde o começo do Antigo Testamento, vai se desenvolvendo essa ideia do Cristo, do ungido, e não é somente chamado como ungido, existem outros sinônimos para a palavra, mas o que ficou marcado foi o Mashiach, que é o ungido, e que a gente chama hoje de Cristo, Jesus Cristo, que é o título dele. Então, eu queria começar com esse versículo aqui, na passagem de Emaús, que vai falar: começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Então, quando a gente tem que falar sobre Jesus Cristo, o próprio Cristo ele vai explicar ele voltando para tudo que tinha sido dito no Antigo Testamento, que é Moisés, o Pentateuco e os profetas e todo o restante das escrituras. Então, quando a gente quer discutir sobre Cristo, a gente tem que voltar lá para o começo. E aqui a gente começa em Gênesis. Que a gente tem o proto-evangelho, que é o primeiro momento que a gente tem, que Deus deixa uma dica do que ele estaria por vir, que é o que seria, como viria a salvação para o homem. Então, Eva tinha acabado de pecar aqui, tinha caído, Deus, ele amaldiçoa a serpente, fala que vai ficar o resto da vida sobre o seu ventre rastejando, e vai botar inimizade, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então aqui está falando da serpente amaldiçoando, falando que a partir de Eva sairia um descendente que seria inimigo da serpente e queria esmagar a cabeça dela, e ela ia ferir o calcanhar desse descendente, da semente. É engraçado que no proto-evangelho, né? Ele está já anunciando Cristo ali, e o catolicismo ele vai usar isso para tentar trazer um pouco mais de glória, que não, para Maria, né? Ele fala que a mulher pisará a cabeça da serpente, não é o descendente dela. Né? Tira a glória do descendente e coloca a glória da mulher, que vai gerar o descendente. Mas aí a gente vai ter o proto-evangelho aqui. Então, desde o momento em que o homem cai, o homem tinha acabado de cair, alguns 5 versículos antes, 3, sei lá, e Deus já oferece uma fonte de esperança e fé para Adão e Eva. E é interessante que Eva, acontece esse negócio, são expulsos do Éden, Deus demonstra misericórdia e amor, expulsando eles do Éden, para que eles não comecem a da vida, vivessem uma vida eterna e uma vida de pecado, então por isso que ele expulsa eles do Éden. É interessante que ele já promete essa semente, então ele vai falar: da sua descendência vai ser alguém que vai te salvar. E ela tem Caim e Abel. E quando ela tem Caim, ela até fala que ela se alegra, e Abel, o nome significa vazio, aquele das vaidades de Eclesiastes, o Hebron. É interessante isso, que tem esse conflito entre Caim e Abel desde o começo, e um que ela se alegra, o outro ela não tem tanta alegria, que é vazio. Mas é interessante que ela tem essa mensagem de esperança da sua descendência ser alguém que vai te salvar, e é Caim mata Abel. Tipo, da primeiro momento que ela tem esperança, ela já se frustra, porque Caim mata Abel. Um matou e o outro que podia ser esperança está morto. Exato. Então, essa esperança que ela tinha morre, mais ou menos, e ela se frustra. E acho que a palavra frustração foi repetida várias vezes agora no começo da aula, porque há muita frustração nessa expectativa pelo Messias, e já tem Adão com Eva. E aí Eva tem, Caim não é descendência santa, né? Abel está morto, então é passada para Sete, que significa designado. Então, a partir de Sete vai continuar essa linhagem santa que a gente vai ver. Tanto depois que a gente vê que os filhos de Néfis, que são filhos de grandes homens, que eram alguns filhos dos homens, que eram pessoas caídas, eram dessa descendência de Caim, pessoas caídas que não eram da descendência santa dos Sete. E é interessante também pensar
pensar que a fé do proto-evangelho era o meio pelo qual as pessoas alcançavam a salvação. Então, a gente tem que pensar, tem um momento que a gente está no Gênesis, está na criação, a gente não tem ainda nem Abraão, tem um povo constituído, que em Romanos Paulo vai falar que Abraão foi salvo pela fé, e como que as pessoas eram salvas antes da lei, antes de tudo. Então, o proto-evangelho seria essa mensagem de esperança. Então, é de se imaginar que foi passado de Sete para o seu filho por gerações e gerações, essa questão que Deus falou para Eva que ia acontecer, que o descendente queria salvar. Então, da mesma forma que a gente é salvo pela fé em Cristo, eles eram salvos pela fé na promessa de Deus de um Salvador. E eles tinham a fé em Cristo, indiretamente, porque Ele é o Salvador. E a gente segue lá, a gente sai lá de Adão e Eva, e a gente vai seguindo, prosseguindo, a gente chega em Abraão. E aí Abraão, né, no caso, antes ele estava lá em Ur dos Caldeus, no meio da Babilônia, ele era um pagão. A família dele vai dizer que eles eram artesãos de ídolos, e Deus chama ele um pagão, um idólatra, para ser do povo dele, para falar que da descendência dele vai gerar um povo. Ele promete 3 coisas para Abraão, em momentos ele muda o nome para Abraão. Primeiro ele vai prometer uma descendência numerosa, ele era velho já, a esposa dele era infértil, e ele promete uma descendência numerosa para ele, promete uma terra também, enquanto ele era um nômade que ficava circulando por outros lugares, e promete uma bênção para todos os povos, que a partir da descendência dele, eles irão abençoar todos os povos, e a gente vai ver que é Cristo. Então essa bênção para todos os povos que a gente vê é que antes era algo que era para os judeus, eles tinham contato com Deus, e chega hoje para nós gentios, preto, branco, japonês, o que quer que você seja, para todos os povos. E aí vai prosseguir nessa linhagem de Abraão, então Abraão, Isaac, Jacó, e Jacó tem Judá. E quando Jacó está morrendo, ele vai levar uma bênção para cada um dos filhos dele, e para Judá, vai falar que vai sair dele um leãozinho que o cetro nunca se afastará. E esse leãozinho é o leão de Judá, que a gente canta nas músicas, que é Jesus, né? E que seria um rei que governaria sobre todos os povos, que ele traria paz, prosperidade e beleza para a terra. Então, para Abraão ele promete uma bênção para todos os povos, para Judá ele promete alguém que seria um rei, que traria um momento de paz e prosperidade. E aí a gente chega no primeiro da linhagem de Judá, Davi. Davi é o primeiro rei que a gente tem na linhagem de Judá. E ele, no começo, ele mata um gigante, o povo canta músicas para ele, glorificam a ele, dão honra para ele. Então havia essa expectativa de que Davi seria esse tão esperado rei que esmagaria a cabeça da serpente, que foi prometido uma vez. Só que aí a gente vai vendo ao longo da história de Davi, ele não é esse cara que consegue esmagar a serpente. Ele sofre como a gente sofre com a serpente, com o pecado. E então, Davi, nos momentos, num dos salmos em que ele está pedindo salvação, misericórdia de Deus, ele vai prometer, Salmo 80 alguma coisa, vários dos salmos davídicos são messiânicos, né? Mas no específico ele vai prometer para Davi que da sua linhagem seria um rei capaz de trazer justiça para a terra, algo que o próprio Davi, o maior rei da história de Israel, não conseguiu. Então, e aí a gente fica nessa expectativa, não, vai sair um rei em algum momento, e aí depois de Davi é um rei pior que outros, tem alguns momentos de Ezequias, alguns reis que se sobressaem, mas em 90% dos casos a gente só tem um rei ruim, um pior que o outro. 99% dos reis, tanto no norte quanto no sul, o império ainda se divide. Então você fica nessa expectativa de um rei, e aí toda essa expectativa, e aí o povo é dominado pela Babilônia. Eles ficam sem terra, eles ficam sem templo, eles ficam sem um rei. Então agora eles não tinham nenhum rei para ter expectativa, para falar, nossa, será que é o filho daquele cara ruim? Não tem rei mais. Então o povo fica frustrado novamente. E aí nesse tempo que eles ficam lá exilados na Babilônia, vai ter toda a questão, vão surgir as sinagogas, para eles terem o ensino da palavra, vão surgir os profetas, e os profetas no meio de um povo que não tinha um rei, eles vão prometendo um rei, alguém que iria salvar eles. E eles ficam nessa expectativa. Ninguém acredita nos profetas também, alguns são cerrados ao meio, que em Isaías, por um rei também. Ninguém ouve nenhuma profecia. Jeremias fica a vida inteira, ninguém está nem aí para ele, esses profetas ninguém dá mínima. Tem Jonas, que o povo se arrepende das coisas, mas não é povo judeu. Não é povo judeu também. E então, eles ficam nessa expectativa de que teria um Messias que iria salvar eles. E a gente tem até alguns, como Isaías, em específico, que vai falar que vai ser um servo sofredor. Ele seria um rei, mas ele seria um servo sofredor por causa dos pecados do seu povo. E a gente chega no final do Antigo Testamento com expectativa e frustração. O Messias ainda não chegou, não veio, não há nem
algo que aponte que ele está chegando. O povo acaba dominado pelos assírios no final, aí tem os 400 anos do período intertestamentário, que a gente tem algumas evoluções no meio, mas no final a gente não tem nada que aconteceu. Então, o povo ali continua esperando, sendo dominado, sem ter um rei, esperando um esmagador de serpente que foi prometido lá para Eva, uma bênção para todos os povos que foi prometido para Abraão, e um rei da linhagem de Judá e Davi que traria salvação e paz. E aí passam 400 anos e a gente chega no Novo Testamento. E a gente chega no Jesus de Nazaré, no Jesus Cristo, Cristo não é sobrenome, ele era o Jesus de Nazaré, a cidade em que ele não tinha sobrenome, né? Não tinha sobrenome na época também, então era da onde ele era, Jesus de Nazaré, filho de José, que aí você localizava a pessoa dentro dos judeus, qualquer povo, né, assim. E a gente encontra um cara que é artesão, né, ele não era carpinteiro, a palavra que a gente tinha lá que era um artesão, então, só que ele está no meio do deserto, ele tem madeira para trabalhar. Então, mais ou menos uma visão para a Europa que teve de Jesus, para explicar Jesus para os europeus, que lá eles trabalham com madeira e onde Jesus morava lá no meio do Oriente Médio, no deserto, trabalhava com pedra. Jesus era um pedreiro, muito provavelmente, construía casas com pedra. E então a gente surge, tem um pedreiro da linhagem de Abraão, Judá e Davi, de uma cidade relevante lá de Belém, Nazaré também, que é minúscula. E ele começa, a partir dos seus 30 anos de idade, começa a pregar acerca da vinda do reino de Deus. Ele começa a falar sobre arrependimento, vai falar sobre as hipocrisias do povo, sobre o pecado do povo, vai falar que João Batista está certo, que as pessoas têm que se arrepender, está chegando o momento do reino de Deus se estabelecer. E aí, nesse meio tempo, ele começa a realizar milagres em toda a terra, então as pessoas começam a andar, enxergar, transforma água em vinho, começa a realizar milagres em todo momento. E a todo momento ele também está cumprindo profecias do Antigo Testamento. Então, desde o nascimento virginal dele, como entrar em Jerusalém em cima de um jumentinho. Que também fala lá, naquela promessa lá de Deus para ajudar a falar de um jumentinho também. Jesus, isso é um jumentinho. E aí... O que, certo? E aí ele chega no momento, no ápice, em que as pessoas começam a reconhecer que Jesus é o rei. Que Jesus é esse tão esperado. Então, chega no momento em que, lá em João 12, que ele vai entrar na cidade de Jerusalém e as pessoas pegaram as ramos de palmeiras e saíram ao encontro dele clamando: Hosana, bendito é o rei, bendito o que vem em nome do Senhor e que é o rei de Israel. Então as pessoas já estavam começando a reconhecer Jesus como esse bendito rei de Israel. Só que as pessoas criaram falsas expectativas acerca do que aquilo que Cristo tinha que cumprir. Então, se imaginar que eles eram um povo dominado a todo momento, sem um rei. Eles esperavam que o Cristo fosse alguém que implantasse um reino terreno que trouxesse a glória de Davi, da época do muito maior que Davi, né? Que vai falar que vai ser maior que Davi. Um rei político. Um rei político, eles achavam que é um rei terreno. Um libertador, um Alexandre Magno da vida. Um Alexandre Magno da vida, que ia trazer Israel, ia ser um ovinho e ia ficar um negócio gigantesco. Será um império. E a partir do momento que Jesus é morto, ele se frustram novamente. Então, assim como o povo ficou todo frustrado no Antigo Testamento inteiro, na expectativa por um Salvador, o povo aqui também está frustrado porque tinha a expectativa de um Salvador terreno. Eles não tinham compreensão da verdadeira e da superior missão de Jesus. Então, aqui também, voltando lá para Emaús, os dois discípulos falam para Jesus, eles não sabiam que era Jesus, no momento eles vão falar: nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Então já fazia 3 dias que Jesus tinha morrido. E eles estavam sem esperança, eles estavam sem chão. Só que aí Jesus dá a cartada dele e vence a morte. A ressurreição é a cartada final de Jesus para mostrar: eu sou maior que a morte, eu sou o próprio Deus. Tudo aquilo que eu falei até agora é verdade. Então, se o cara, tudo que ele falou até agora, ele morresse, se só ficasse morto, faz, a palavra dele em algum momento as pessoas vão esquecer. Só que ele ressuscitou, algo que ninguém consegue fazer ou fez de novo na história, ou vai fazer de novo na história. Então isso mostra que ele tem poder sobre o pecado, sobre a morte, e pode nos oferecer salvação. Então, aquilo que é o nosso problema principal, que é pecado e morte, não a dominação de Roma, Jesus consegue solucionar esse problema. E aí ele vai mostrar que ele tem autoridade e é fiel para cumprir as suas promessas, vai mostrar que ele é o Messias. E ele vai cumprir o que foi prometido lá em Gênesis 3, que é que a serpente ele feriu o calcanhar. Então, ele foi ferido no calcanhar, ele morreu. Só que ele ressuscita e esmaga a cabeça da serpente.
Uma dor pequena, né? É uma dor pequena, tipo, mostra o calcanhar só, tipo, a serpente não consegue nem afetar o que está acima, porque ele é muito maior do que a serpente. E aí, tipo, só simplesmente você pisa como se pisa numa barata, algo que é irrelevante. Então a gente chega na conclusão do Antigo Testamento e do Novo Testamento que o Antigo Testamento é um momento de expectativa e frustração. As pessoas vão colocar, a Eva colocou a esperança em Caim, algum descendente dela, aí Caim mata Abel, é o primeiro homicida da história. Depois a gente tem até um cara lá em Gênesis também fica glorificando Caim porque ele tinha matado alguém. Ele usa Caim como exemplo de pessoa porque ele era um homicida. Era é o cara que tem a primeira, duas esposas primeiro também. Ele matava os outros e pegava a esposa dos outros. É um cara não muito bom. E aí logo depois. E aí também a gente tem no Novo Testamento, a gente chega de 400 anos depois de frustração, que chega um cara simples que vai contra tudo aquilo que a gente esperava. Mostra que é algo muito superior, quando a gente vai ver em Hebreus. E Jesus ele vai cumprir todas as profecias, então não coloquei tudo aqui, mas se colocar na internet, até na Wikipédia tem tudo que Jesus cumpriu, é uma lista imensa, tipo, detalhada, levando, cumpriu aqui Miqueias, cumpriu aqui, tudo que tinha para acontecer ele cumpriu. Então a gente entende que Jesus é o verdadeiro Cristo. Então a primeira discussão que teve era se Jesus é o Cristo ou não. E a partir do que Jesus mostrou em sua vida, na sua morte, na sua ressurreição, apontam que ele é o Cristo que era prometido. E aí acabar aqui essa partezinha, então, quando Jesus começa a questionar os discípulos, né? E aí Pedro vai responder, e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, enquanto alguns achavam que ele era só um profeta, como Elias, Eliseu, o que quer que fosse, Pedro ele reconhece que Jesus é o Cristo, que ele é alguém muito maior do que um profeta. Legal é a continuação desse texto, né, também. Jesus fala isso, você só pode entender isso porque Deus escreveu. Tem isso. Então, a iluminação do Espírito Santo é que permite a gente entender que Jesus é o Cristo. Então, muitas pessoas podem, sei lá, ler a Bíblia 10 vezes e não entender nada, e não dá nada na vida deles, porque é só a força abraçal do homem. Então, tem que ter esse momento em que Deus toca nos nossos corações e tem a iluminação do Espírito Santo em nossas mentes, como diria JC. Então, a próxima discussão que a gente teve... Dúvidas? Como diria JC, Jesus Cristo, em Mateus 16. Você falou que tipo, as profecias foram se cumprindo e foi mostrando que ele era Jesus. A questão do nascimento virginal, tem algum momento que eles falam sobre isso? Porque até então é um segredo, né? Tipo, os filhos de José. Tem até um podcast que é do Paulo Gon, que ele vai discutir se isso era esperado ou não. Mas eu vou até falar depois na aula o porquê que teve que ser um nascimento virginal, apesar de não aparentemente ser uma profecia. Então tem gente que vai falar que era uma profecia, acho que em Isaías, e tem gente que vai falar que não é. É que vai falar que a virgem conceberá, só que quando fala que a virgem conceberá, você pode falar também que, tipo, que a virgem pode estar se referindo a Judá. Sim. Está se referindo a... E aí tem gente que tipo, acha que não é, mas tipo, o nascimento virginal é uma realidade, porque os evangelistas vão colocar isso, que é uma realidade, nasceu de uma virgem. Só que aí isso traz outra importância, não somente a cumprir uma profecia. Mas ele passou a vida inteira então como filho de José. Sim, porque Mas é pela cultura, porque o nome sempre era o nome do pai, não tinha como pegar o nome da mãe, entendeu? Então, assim, José depois ele casa, ele consuma o casamento com Maria, é o ponto de discordância com o católico. O católico vai falar que Maria permaneceu virgem até o fim da vida, virgindade perpétua. E a gente vai acreditar que ela casou normalmente, teve outros filhos demais. Só que aí dentro disso, legalmente, ele é filho de José. Tanto que acho que Mateus e Lucas tem diferença na genealogia porque um usa de Maria e outro usa de José. Eu não sei qual que é qual. Ambos eram judaicos, também. Um detalhe, tipo, o Mateus escreveu para judeus, entre eles tinha todo mundo entre falar, cumprindo tal profecia. E em Mateus tem todo um negócio artístico que tem lá no podcast do contexto do Paulo On, um especial de Natal que ele fala. Ele vai explorar a genealogia de Jesus, vai mostrar todo o rebuscamento que Mateus fez com 14 gerações, que aí levava a palavra da vista, um negócio louco que no final isso vai ficar bonitinho, não um significado secreto oculto. Mateus era realmente Mateus Odetivo. O cara era maluco. É o que tem mais uma dúvida. Que ele é perdido, né? Então, logo depois que o cristianismo começa a se espalhar, a gente vai começar a ter as primeiras discussões acerca da pessoa de Jesus Cristo. Jesus virou Cristo, não se virou novamente. Então
Então a gente vai começar a ter essa discussão acerca de Jesus. E como eles estavam muito na influência da Grécia, tem muita coisa da metafísica. Então, qual que é a essência das coisas, o que é real, o que não é real, essas coisas, eles começam a questionar isso. Tanto que a primeira heresia que a igreja vai bater, e João escreve seu evangelho, suas cartas para bater, é o gnosticismo, que acreditavam que Jesus ele não podia ser homem e Deus ao mesmo tempo, porque a carne é má e o espírito é bom. Então isso seria um conflito, mas a gente vê que Jesus ele é totalmente homem, totalmente Deus, e isso não é um conflito porque a carne não é má, é um pecado comum. Então a primeira discussão que começa é como que Jesus ele pode ser plenamente Deus e plenamente homem, e assim ser humano com a pessoa. Então essa vai ser a primeira discussão que a gente vai ter na igreja por muito tempo até o século XVIII, vai continuar essa discussão, e até hoje também um pouco, né? Mas aí nesse meio tem construído zilhares, milhões de grupos hereges, cada um com a sua própria percepção de como funcionaria essas duas naturezas de Jesus, mas no final existe o que é ortodoxo, o que é certo, e esses grupos foram considerados hereges de maneira certa. Então, primeiro a gente tem que começar com a humanidade de Cristo. Então, ele tinha um corpo físico que aponta que Jesus era humano. Então, ele tinha um corpo físico, ele nasceu de um parto normal, de uma virgem, que aí é o ponto exclusivo que eu vou falar um pouco mais depois. Mas ele nasce meio a sangue, meio a cocô, fezes, líquido amniótico, fedendo, chorando, sofrendo dor. Ele cresce, ele tem fome, ele tem cansaço. A gente vê certos momentos que Jesus ele dormia, que Jesus ele comia. Então a gente vê que as pessoas conseguiam ver, João vai falar isso, né? Que as pessoas viram e tocaram nele. Então tinha uma heresia que era o docetismo, que eles acreditavam que Jesus era como se fosse uma projeçãozinha. Um holograma. Então se você fosse tocar nele, você ultrapassava ele. Mas deixa claro que o que nós olhos viram, nós ouvidos ouviram e que nossas mãos apalparam. E aí, tipo, até Jesus mostra também, o buraco na mão, tipo, mostra, eu sou físico, tipo, o buraco passou aqui, tipo, não era um holograma me segurando ali. Brisas da época. E as pessoas tocaram, ele morreu, as pessoas viram ele morto, e ele ressuscitou, e logo depois que ele ressuscitou, ele também come uns peixinhos lá, que mostra que depois a gente vai ter um corpo físico que a gente vai comer. Também tem a questão da mente humana, então a gente vai ver, Lucas vai falar que ele cresceu em sabedoria, em estatura. Então, crescer é algo que é do humano. Então, a mente dele também, se ele cresceu em sabedoria, não quer dizer que ele era onisciente, mas ele conseguiu crescer em sabedoria, mostrando o lado humano dele. É difícil entender isso, mas é que nem a Trindade. É um mistério. Porque a frase o Gui já decorou. Você compreende mais Deus. Exatamente. Então, essa natureza tem até essas discussões de como se dá até explorar um pouco isso, mas ele cresceu em sabedoria, então ele tinha uma mente humana. Tinha emoção também, então se a gente vê a angústia dele antes da crucificação, ele suando sangue, ele sua também, ele é um homem, só que sangue, porque ele estava numa situação de muito estresse. Jesus tinha 6 chulé. Jesus fez cocô. Jesus fez cocô. Sei lá como se limpavam naquela época também, então tem essa situação. É como aquela buchinha de vinagre que tu lava o isso é verdade, Não, e ele foi limpo pela mãe dele, deu banho nele. Até os 30 anos, Jesus ele vive uma vida normal. Então 90% da vida dele é uma vida ordinária. Que isso até acho que é no liturgia ordinário, fala isso? Fala que a gente, tipo, a nossa vida ordinária é 10%, nem 10% aqui na igreja e o resto do mundo. Então pra gente saber usar a própria vida de Jesus. Você devia ter lascado o dedo fazendo as bagulho de pedra lá, tá ligado? É que acho que então você vai. Mão calejada de trabalho, que o pessoal canta, né? Tipo, mano. Jesus ele viveu uma vida de homem, então. E tem até uns evangelhos lá, apócrifos, que vão falar que Jesus, um passarinho morto, ele ressuscitou o passarinho, as pessoas ficam, mas aí acho que é o evangelho de Tomé, assim. Mas isso daí é tudo apócrifo, foi escrito 200, 300 anos depois de Jesus ter vivido. Ele também emoção, então chegou com a morte de Lázaro, ele também se entristeceu com a morte de alguém que era próximo a ele. Ele foi tentado no deserto, então a tentação a gente sabe que em Tiago lá que não há algo que tente a Deus, e a gente vê que ele foi tentado no deserto, mostrando a humanidade de Jesus. E também ele era visto como homem, então eu coloquei o versículo depois, que ele chega na cidade lá dele, chega na sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga, todos ficaram admirados e perguntavam de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos. Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Então a gente tem aqui a visão que as pessoas que viram Jesus crescer, mano,
esse moleque aí, mano, que até outro dia tava me lascando o dedo na pedra, tava correndo por aí. O que ele tá falando? Esse Então, moleque tava comendo terra. exato, então, essas pessoas que tinham essa visão de Jesus é porque elas viram ele O crescer. Guilherme sentiu a heresia batendo assim, voltou e. Jesus comeu terra. Mas é, Doeu o início. mas é esse, tipo, as pessoas tinham essa Você visão acha de que com Jesus. 4 anos eles iam fazer isso? Não, não. Vamos lá brincando. O 4 anos. Com 4 anos Nossa, Jesus com 4 anos ele levitava. Ele não ia andando. Ele era tipo o Baby Yoda, tá ligado? Aqueles quadros de Jesus, que Jesus tá assim, um bebê, tipo, com cara de gente já, tá vendo? Então, aqui a gente tem um texto que bate bastante os católicos, que vai falar que Jesus tem irmão, que esse já eles acham que Maria nunca teve outros filhos, que foi virgem e foi pura, não foi ausente de pecado, que a gente sabe que não é realidade, que ela precisava de um salvador também. A gente vai defender, inclusive, que a infabilidade de Maria. A linha católica vai acreditar que Maria não pecou em nenhum momento da vida. Por causa do nascimento virginal, porque aí Jesus nasceria com o pecado de Adão, mas aí depois Mas você veja que esse negócio é maluco? Quando você, tipo, se você falar que Maria não pecou, então ela é o salvador, tá ligado? Porque ela não pecou, então ela que. É isso. Ela é alguém só. ela que gera, ela que manda, ela é mãe de Deus, mano. É mãe de Deus, né? mano. Eles atribuem o livro de Judas na Bíblia a quem? Judas Tadeu. Judas Tadeu. Mas não é esse Judas? Não. Não, Jesus não, é o Tadeu. É que Judas era um nome muito comum, porque era uma referência a Judá. Mas eu achei que fosse o irmão deles. Não sei. Não sei. Mas tem um capítulo. É que tem muitos Judas, de fato. Entendi. Entendeu? Tipo, é um nome bem comum. Que parou depois de. De Judas Iscariotes pararam com o de batizar de novo. Esse nome cancela. Cancela esse nome. Mano, o filho tinha nascido 5 dias antes, pô, era de botar um vídeo droga. Mas é isso, então, tipo, é um texto que tem muito conflito com a doutrina católica. Aí, próximo. Então, o que muda Jesus ser humano? Eu coloquei os versículos, as referências aí, faz muito texto pra ler agora. Então, mas é que ele é o representante dos homens, a gente já vê em Romanos que ele representa a humanidade, então ele tinha que ser homem para nos representar, não adianta de nada se chegar e representar sendo que ele não era homem. Para representar o homem, ele tem que ser homem. Então, tal forma como Adão, ele era homem, nos representava diante de Deus, ele pecou, então toda a humanidade pecou. Jesus, aqui é o versículo isso, né? A partir de um homem entrou o pecado na humanidade, a partir de um só toda a humanidade será purificada, né? Porque Jesus Cristo, segundo Adão, ele é o sacrifício substitutivo também, então lá em Hebreus vai ser isso, que Jesus vai para nos substituir, para pegar o nosso pecado, ele tinha que ser homem também, para ser o nosso mediador entre homens e Deus, ele tinha que ser homem, ele também era Deus, então ele é o melhor mediador para fazer isso, ele é o verdadeiro homem. Então aqui eu coloquei até um versículo que vai falar sobre que tudo estava sob o domínio de Cristo. Então quando Deus cria Adão, ele coloca Adão e Eva para dominar a terra, para exercer o domínio de Deus sobre a terra. Mas a gente falha nisso. Então Jesus, no final, Jesus ele consegue aplicar isso. Ele tem domínio sobre toda a terra. Então ele é quem é o verdadeiro homem. Ele consegue exercer o plano original que Deus tinha para o homem e Jesus realiza isso. Então ele é o padrão de referência de homem. Então por isso também ele é o nosso padrão de vida. Consegue viver a vida que a gente não conseguiu viver e por ele conseguir viver essa vida, ele consegue ser nosso representante puro diante de Deus. Ele também tem o padrão de corpo redimido, então depois que vai falar que um corpo muito superior, Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, então é um corpo físico que a gente vai ter, uma vez que a gente vai redimido, glorificado, mas um corpo que não desgasta, exatamente. Então a gente vai ter um corpo físico que a gente vai comer, ele come peixinhos, a gente vai ter o prazer de comer. Só que a gente vai ter um corpo que não se desgasta, não se deixa levar pela velhice e pela doença. E também teve a experiência de um homem, e Deus vai falar que essa questão dele ser tentado, Jesus ser. Por ele ser homem, ele sabe o que é ser homem. Então ele pode ser um representante de nós. Então não adianta, sei lá, eu pegar aqui o Marcelo para ser representante dos alunos da Santa Casa, sendo que ele nunca pisou o pé na Santa Casa. Não faz sentido. Então Jesus, por ser homem, ele pode ser nosso representante diante de Deus. E isso, tipo, acho que é a doutrina da mediação perfeita, né? Que fala que, tipo, assim, a única forma de Deus se tornar amigo do seu povo novamente, onde ele era inimigo, era se ele fizesse parte do próprio povo. Então, tipo,
é o mediador perfeito porque ele é imparcial. Tipo, ele é literalmente imparcial. Ele sabe o que é ser Deus, ele sabe o que é ser homem. Sabendo dessas duas coisas, ele não tem como ser parcial para um lado só. Se você coloca um homem para ser o redentor, ele vai ser parcial para o lado dos homens. Se coloca Deus em espírito para ser o redentor, ele vai ser parcial para o lado divino, para a justiça dele. E como a salvação vem de Deus, o próprio Deus teve que se fazer homem. Exato. E para ser uma mediação perfeita, porque ele não é parcial. Então, já brincando do George, né? Então essas são as implicações da verdade cristã. Então a gente sabe que ele é homem, tudo aponta para ele ser homem, que ele cresceu, fez cocô, teve fome, comeu, morreu, ressuscitou, e tudo isso que implica a humanidade de Cristo. E como que a gente pode ver a divindade de Cristo? Então, em diversos momentos, as pessoas vão falar sobre Jesus, e uma parte das vezes Jesus falando dele mesmo, as pessoas vão se referir a ele como Deus, Senhor, o eu sou, que até os fariseus vão ficar bem pistola quando ele fala que ele é o eu sou, porque é uma referência a Moisés, né? Quando Deus se apresenta para Moisés, vai falar o eu sou, só Deus é o que é, a gente é porque Deus permite. Posso dar um minutinho? Claro. Desculpa. É que tem um negócio no grego, que tipo, sempre que você vai falar, a palavra ego é eu, né? E imi também é eu. Tem duas palavras para falar eu. E quando e no grego você não tem o aumentativo, então você sempre repete as palavras e tudo mais. Então, tipo, quando você ia conversar com alguém, você vai falar imi alguma coisa, ego alguma coisa, tipo, eu, banana. Só que Jesus, ele, sempre que ele vai se referir tipo, a ele mesmo, ele fala ego imi. Então, tipo, ele usa eu duas vezes. É tipo, pra falar eu. Pra você colocar, tipo, então o pessoal fala, ele não revelou a divindade dele, não. Ele fala, ele reafirma o tempo todo, eu sou. Tipo, eu sou mais. Eu não sou só eu, tá ligado? Eu sou mais do que isso. Eu sou o que é. Eu sou o que sou, que é o que Deus fala. Eu sou o que sou. Exato. Ponto. Que será também, né? Exato. Tipo, olhar lá, o negócio é o que é, o que é de vir, né? O que é eterno. O alfa e o ômega, então o início e o fim, o começo e o fim do alfabeto grego, é o primeiro e o último coisa, início e o fim. E a palavra que é o que João vai usar lá, né? O logos, o verbo, que João está dando uma patada nos gnósticos da época e hoje nos testemunhos de Jeová. A onipotência de Jesus a gente vai se ver em diversos momentos. Então, aquele momento que Jesus acalma a tempestade, que ele está dormindo, acorda e aí tudo para. Então, às vezes as pessoas, vou até falar um pouco desse texto, que as pessoas leem esse livro, essa passagem, e vão falar: nossa, Jesus acalma a nossa vida, tem poder sobre essa tempestade na nossa vida. Não, esse é um texto para mostrar que Jesus ele tinha poder sobre a criação, que ele era Deus. Lucas ele estava pensando, eles são filhos da vida, de quem vai ler no futuro, mas cara, Jesus ele conseguia parar uma tempestade, ele fazia assim e a tempestade parava. Então, quem criou a criação, quem tem poder sobre a criação? Então, é Deus, é Deus. Multiplicação de pães e peixes também, que já fala por si só, é algo divino, então ele conseguia mudar a matéria da forma que ele entendia. Então, ele era onipotente. A onisciência dele também, então ele sabia o pensamento das pessoas, não lembro a referência que eu peguei aqui, mas era Marco, alguma coisa. Natanael sobre a figueira, então ele sabia onde Natanael estava, sem nunca nem ter visto Natanael na vida dele, Natanael ficou em choque. A vida da samaritana também, então ele vai falar que ela teve tantos maridos, que ela era viúva, essas coisas. A revelação, né? Como ele poderia saber? Porque ele era onisciente. Não, a gente tem que tomar cuidado para não pensar que isso é um dom que ele tinha. Na verdade, isso era um atributo dele mesmo. Ele era onisciente. Isso é normal. Isso já é normal. A todo momento ele estava. Ele sabia. Ele já sabia. E a onipresença também, que no ministério dele não mostra muito, mas nas palavras dele, então Mateus 18:20, que é aquele texto de disciplina eclesiástica, quando tiverem dois ou mais, eu estarei lá. Então mostra que, ao mesmo tempo que ele é eterno, também a onipresença dele, né? E Mateus 28:20, que eu não lembro também, que vai falar que onde você estiver... Eis que estou convosco. E aí é isso. E a mortalidade e a ressurreição, nem tem muito o que falar, né? Então se ele tem poder sobre a vida, então quer dizer que ele é Deus, que ele é divino. E por ele ser digno de adoração, né? Então, os judeus tinham muito isso, que quem é digno de adoração não são homens nem pessoas, nem profetas, o que quer que seja, é Deus. Então, a partir do momento que vão falar que, lá em Filipenses, Paulo vai falar que ele é digno de adoração, vai mostrar que ele é Deus, porque ele é digno de adoração, é Deus. E quais são as implicações da divindade de Cristo? Então, aqui, para ele arcar com a consequência do pecado, que as pessoas tivessem fé, as pessoas tivessem salvação, o que tinha que ser Deus. Simples. Um homem nunca ia conseguir exercer esse papel. Ele nunca conseguia exercer isso. Então a salvação também vem do Senhor, versículo, né? Não sei se colocar referência.
Mas então a salvação teria que provir de Deus. Não seria um homem que traria isso, não seria Maria. Deus é quem traz a salvação. E apenas Deus poderia ser o mediador entre Deus e os homens, exatamente porque aquilo que Marcelo disse, que ele é imparcial nesse momento, porque ao mesmo tempo que ele é homem, ele é Deus. Então ele consegue exercer esse papel de mediador como ninguém, sem contar também que por ele Deus criando o homem, Deus consegue se revelar de uma maneira muito simples. Então quando eu vou falar com uma criança de 7 anos de idade, eu tenho que me simplificar a minha fala para uma criança de 7 anos de idade, para conseguir me entender. Então Deus sendo eterno e a gente meras poeira, ele tem que simplificar até a primeira pergunta para explicar pra gente o que ele é. E aí entra o nascimento virginal agora. Então, às vezes, acho que tem a questão que era a promessa da salvação que vinha do Senhor, não necessariamente uma profecia, a gente concorda, discorda se é uma profecia, mas até tanto faz. Os evangelistas vão confirmar que é um nascimento virginal. Então, por ser uma obra de Deus, a gente não vai conseguir rezar um nascimento virginal. Então mostra que vem de Deus mesmo. A união perfeita entre a divindade e a humanidade, então nenhuma outra forma de nascimento iria satisfazer isso. Então o autor, acho que o Gruden mesmo, ele vai colocar os exemplos. Então, Gruden que é o cara do livro, mas o livro versão plus, ele vai dar os exemplos. Então, e se Deus mandasse Jesus como homem, descesse do céu, o homem aqui. Só que aí, poderia acontecer, só que a questão a gente olhando hoje, nossa, o cara veio do céu, esse cara é totalmente Deus. A gente não vê tanto aspecto homem de Jesus. E se ele viesse de um casal normal, viesse de José e Maria, tivessem feito sexo, só que aí estaria Deus ali, as pessoas não olhariam ele como Deus. Então, como ele nasce de uma virgem, então a gente tem o fator humano e a gente tem o fator Deus. Algo que só seria realizado através de Deus, do Espírito Santo, como o Lucas vai falar. E tem até o ponto do gnosticismo, né? Que você falou antes, mas assim, que o grego, a corrente gnóstica, ela vai dizer que Jesus não nasceu da virgem, que não tinha um corpo físico e não tinha sangue. E por isso que até no credo dos apóstolos, que está em pleno ali... exato, que está em pleno momento que o gnosticismo está ascendendo, ele fala, creio em Jesus Cristo, Filho de Deus Pai, Criador de Deus da terra, que nasceu de uma virgem e padeceu sobre Pôncio Pilatos. Que ele insere Jesus na história. Ele fala, ele nasceu de uma mulher e ele morreu num momento histórico onde estava Pôncio Pilatos, que todo mundo conhece a história. Assim, para você entender que assim, ele é literalmente um homem no meio disso tudo. Entendam. Ele não pode, é o negócio que pode ser, se ele descesse do céu, você fala, ele não tem um corpo de carne, porque ele não nasceu do sangue. Ele querendo ou não, ele nasce. Fica aquela estranheza, então, você pensa no filme bem um ET, tem aquela estranheza, só que por Jesus nascer meio com placenta, sangue e cocô, que pra quem não sabe, é mulher, mas força sem cocô. Cara, acho que essa aula teve mais cocô do que verdade, mas pra mostrar a carne de Jesus. E aí tem então a união entre a divindade e a humanidade. E é uma origem sem pecado, então ele não carrega os pecados que provêm de Adão. E aí é isso que os católicos vão bater. Então eles vão falar, se Maria não fosse virgem, se Maria não fosse ausente de pecado, esse pecado seria passado de Maria para Jesus, se ela não fosse perfeita. Mas a gente vê que é por ação do Espírito Santo que ele não tem pecado. Então até falar, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo cobrirá com sua sombra. Assim, então, por consequência disso, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Então, isso é chamado Santo, Filho de Deus, porque assim, por consequência disso, por causa do Espírito Santo, e não por causa de Maria, não porque Maria era pura ou algo do tipo. Maria era virgem, era pura. Uma grandiosíssima mulher. Uma grande mulher, mas pecou. Ela precisa de um salvador, assim como a gente precisa. Porque ela reconhece ele como salvador. Também, tem exatamente. Maria virou para ele e falou assim, você é o salvador. Então, isso bate com a doutrina católica, e eu gosto disso. Então, só que aí nisso surgem 3 dúvidas importantes que das sistemáticas que vão ter. É a quarta do YouTube. Mas, então, vamos falar as questões. A Bíblia ela afirma diversas vezes que Jesus não pecou, mesmo sofrendo tentações como um homem. Então ele poderia ter pecado. Aí eu jogo pra levada. Marcelo, cala a boca. O que você falou? Silêncio. O que você falou? Ele poderia ter pecado. Uma pergunta? Mas você não pode responder. Você sem graça. Hein? Ele poderia ter pecado. Claro que não, né? Então a gente
vê que Jesus ele sofria tentações, ele era homem como nós, mas não, ele não poderia ter pecado, pelo caráter dele ser plenamente Deus. Então, se ele tivesse a possibilidade de pecar, ele não seria Deus, porque Deus nem chega perto do pecado, Não, ele é o oposto do e pecado. se isso fosse uma afirmação, não, ele poderia, o sacrifício não seria válido. Não, mas aí ele não pecou. Não pegou. Não. É a possibilidade de pecar. Sim. Então, Entendi. não existe essa possibilidade, porque ele é Deus. Então, tipo, isso é uma discussão ainda. Não é uma coisa, tipo, pra 90% ela vai estar falando assim, cara, não podia ter pecado, Jesus é impecável, literalmente. Só que, tipo, o pessoal vai falar assim, cara, você vê a diferença entre Adão e Jesus, entra até naquela música do Folk Music, que é aquele que não foi criado. Porque, tipo, Adão, ele pode pecar, mesmo que ele seja puro, santo, perfeito e sem pecado concebido. Por quê? Porque ele é criado. O Criador não pode, não tem como, porque o Criador ele faz isso de uma forma santa e pura e perfeita. Então, sendo ele o Criador, Sim. Alguns questionam porque tipo, não seria tão válida essa tentação que Jesus sofreu. Se ele não tivesse possibilidade de pecar, mas tem um ponto bom da tentação, porque a tentação tem a ver com muito da dor física dele, que é porque ele teve fome no deserto, ele teve sede, coisa e tal. E claro, o diabo também tenta ele para as glórias do mundo. Mas ali né? foi tentado 100% da humanidade dele, né? 100% Não, mas todas as ações dele eram. Se ele pegasse o celular, ele estava pegando o celular como homem. Pegando o celular como homem e Deus. E aí que entra um questionamento, porque o Tiago vai falar que Deus não pode ser tentado, então como que Jesus podia ser tentado? Mas aí é a questão, sendo Deus. Mas ele não era tentado porque ele era Deus, mas ele era tentado porque ele era homem. Então. Aí tá a frase ali. Exato. Então isso. Continua assim. Mas a questão Jesus não poderia ter pecado porque era Deus. É o próximo questionamento. Jesus será homem para sempre? Jesus sempre será homem. Ele se fez homem, ele era o que antes? O arcanjo Miguel? Nossa, essa pergunta Não, agora essa pergunta é com o pessoal tem que responder, velho. Não sei, velho. Não sei se tem algum lugar da Bíblia que fala isso. Então, Não, deve ter. Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível? Ele é a imagem do Deus invisível, mas quando Jesus, ele não morre de novo. Ele volta aos céus e vai estar lá em Atos, que ele vai Como homem. Ele é sensível. Então, mas ele volta, mas em Atos eles vão falar que eles vão ver Jesus da mesma forma que eles viram ele ascender ao céu. Jesus ele sobe como homem e a gente vai ver ele novamente como homem. Então Jesus ele vai manter para sempre essa questão de ser homem. Esse é um ponto interessante. Né? Nossa. Que se a gente olha para Jesus hoje, a gente imagina que Jesus é um espírito lá com uma alma penada vagando no céu, e não é. Jesus é um homem ainda. Ele ainda é um homem eterno. Mas é uma loucura pensar. Ele ainda. Mas ele ainda é um homem. E isso mostra que a gente ainda bate muito nessa tecla, tipo, a gente fala, os gnósticos, mas a gente ainda tem muito disso, que a carne é ruim. Porque a gente pensa nisso e fala, mano, isso é um absurdo. A gente ainda fica muito. A gente ainda não usa na o cabeça. raciocínio. Por isso que o Evangelho de João é tão importante, para você entender que Jesus ele ainda é plenamente homem. E quando você vai nas cartas de João, ele fala: se porventura pecarmos, temos um advogado fiel junto ao Pai, que é Jesus Cristo, homem. Tipo, Paulo ele vai falar isso. Mas então, não será por conta disso mesmo que ele continua sendo homem para sempre? Para sempre. É isso que eu acho. Entre na Trindade, ele é a única parte da Trindade que sempre será a forma de homem. A condição vital para que a gente recebesse salvação e tivesse realmente um mediador perfeito. o que Paulo vai Por falar. isso que pronto aí a resposta, sim. Mas é que Atos é o que deixa mais claro, ele sobe como homem e a gente vai ver ele como homem. O que eu acho legal é que ele fala assim, o Paulo vai falar isso que você falou, que temos um mediador que é Jesus Cristo, homem. Tipo, Paulo escreveu isso 60 anos depois de Cristo ascender aos céus. Ele fala, ainda temos um mediador, que é Jesus Cristo, homem. E ele dá a virgulinha, homem. Tá ligado? Tipo, É o apóstolo, né? É o apóstolo. É o que é. É tipo Henrique, japonês. Tá ligado? Essa foi mais fácil de chegar na resposta. Tá, aí a última, essa daqui é legal. Jesus abdicou de alguns de seus atributos enquanto estava na terra. Então, a gente tem que pensar lá em Filipenses? 2:8. Filipenses 2:8. Que ele se esvaziou, teoria de nós, que é isso. Então, que ele se esvaziou. Então, quando ele se esvaziou, Jesus ele se esvazia da divindade dele? Ele deixou de ser menos, ficou menos Deus quando ele se torna homem. Acho que não menos Deus, mas se desfez de alguns atributos
Não sei. Não. Então, essa é uma teoria que vai surgir lá na Inglaterra, na Alemanha, lá no século XVIII, que eles vão usar esse versículo e outros como base, que esse Jesus se esvaziando de seus atributos enquanto ele estava na Terra. Só que a gente, se for pensar em tudo que a gente viu até aqui no momento na aula, ele era onipotente, ele era onipresente, ele era onisciente a todo momento. Onipresente? Onipresente mais ou menos, mas mesmo assim. Então, É que é Se pelo ele menos- esse é transportar- o único atributo Então, que mas- me deixa meio travada. Então, mas se Jesus ele tivesse se esvaziado de ser Deus, ele não seria totalmente Deus. Então ele não poderia ser o perfeito mediador. Não Eu poderia acho que ser não é o se esvaziar, é só não usar. Ele só não usou um atributo. Não, é que a todo momento que Jesus agia, ele era plenamente homem e plenamente Deus. Sim, Então ele não se esvazia de seus atributos, porque ele deixaria de ser, ele seria menos Deus a partir mas disso. é onipresença. Como Mas isso ele passa decidiu- na- ele decidiu tá usar falando o- assim, ele tá Então, falando de Natanael. a gente olha lá em Atos, Mas é loucura. mas É difícil, é né? difícil. Não, a Lorena deve estar achando que a gente tá tipo, não, é super fácil compreender isso. É por isso que fala como se fosse tão simples. Eu, tipo, É que eu acho porque que isso na- é é que eu acho que na onipresença a gente pensa muito na presença física. Sim, tipo, você tava lá. ele viu que Natanael. Ele fala, eu vi você debaixo da figueira. Ele viu. É tipo, eu sabia, ele viu. Então, tipo, Jesus. Cara, isso é muito louco. Eu vou pra, Não, eu vou voltar pra casa, velho. Tá bom. É teoria aqui nossa isso aqui, esse negócio lá do século XVIII que vai surgir na Alemanha e na Inglaterra. Mas não, Deus ele não abre mão. O se esvaziar é no sentido de se esvaziar do ego dele, de ser humilde. Então eu quero me esvaziar de mim, não se esvaziar de algo. Entenda o ego. É, Só- não do eu sou, ele não se esvaziou do eu sou. E não do ego inflado também. Tipo, ali tem uma questão de, assim, de senhorio e de criação. Por exemplo, quando fala que ele não. A junção do texto é: não teve, sendo Deus, não teve ser igual a Deus, algo que tivesse que reter a qualquer custo. Não teve usurpação de ser igual a Deus. Assim, sendo o Senhor, e quando ele fala Senhor, a gente fala sobre dono, não é Senhor de pronome de respeito, não, pronome? Não é Senhor pronome de tratativo, né? Mas é um senhor no sentido de senhor de escravos, é um dono. Então, o Senhor Jesus, ele fala no sentido de que ele é dono, nosso dono. Por isso que fala, todo aquele que segue Jesus é Senhor, posso confessar que com a sua boca Jesus é Senhor, é que ele é seu dono, que ele comanda a sua vida. Só que aí você entra nesse aspecto, você fala assim, cara, ali naquele texto, ele abre mão de ser o Senhor, no sentido de estar na posição de ser o dono, e se esvazia no ponto de si ser mesmo, humilhado, né? do ponto de Certo. se humilhar e de ser um servo, porque o homem naturalmente é um servo, ele jamais poderá ser senhor. Então abra mão do senhorio Não é deixar de ser Deus, mas do que dá. é deixar o título. O título e a posição que ele tinha, a posição digna que ele tinha. Exato. Tá certo. E é isso. Então, homem e Deus, esses são os três questionamentos, alguma dúvida? Então, ele não poderia ter pecado, não, porque ele era totalmente Deus. Ele será totalmente homem, da forma que ele subiu, a gente vai ver ele de novo. E ele não abriu mão dos seus atributos enquanto ele estava na terra. Ele continuava presente, onipotente e onisciente. Eterno, soberano, tudo. Certo. Então, O cara começa aleluia, soberano. Amém, amém. Eterno, soberano, aleluia. Então, para a gente entender, então a gente viu que ele era humano, a gente viu que ele era Deus, mas como que a gente compreende essa junção? Então a gente não vai compreender totalmente, mas o primeiro princípio que a gente tem que ter é que na sistemática do Erickson, que eu coloquei os 3 pontos que ele coloca, 5, ele coloca 6, mas eu coloquei só 3, eu acredito que a encarnação é mais um acréscimo de atributos humanos do que uma perda de atributos divinos. Então, é exatamente para explicar aquela pergunta. Então, não teve a perda dos atributos divinos, mas é só uma forma de dizer, mas foi um acréscimo de Deus se fazendo homem, era isso que a palavra era. A frase era Deus se fazendo homem, não Deus deixando de ser Deus e se tornando Não homem. é Deus se transformando em homem. É Deus se tornando mais homem. Então também Jesus ele não operava ora como Deus, ora como homem, então todas as questões foram divindade e humanidade, então ele pegava o salário da divindade e humanidade, Cara, é então, difícil pensar que ele estava no banheiro fazendo cocô como ele Deus. fazia cocô como Deus. Então tudo que ele fazia como homem e Deus ao mesmo tempo. E essa natureza em nenhum momento se desfez. Complexo. Encanaram, ficou, né? Hã? Eles encanaram, ficou. Não, é porque não, mas é que é uma coisa muito besta, mas você pensa, cara, como que suas ações ele estavam. A Isabel, Essa é a coisa mais simples. será que ele teve uma diarreia? Eu acabei de Será que ele teve uma diarreia? Pode ser, que ele pode ter comido uma coisa estragada. Ah, com certeza, no deserto, No deserto ainda. Lugar quente. num É cheque. que não tem nada mais humilhante do que você ter uma diarreia. É terrível.
Ele foi humilhado em tudo. Exato. É Jesus. Então, mas é pra ter esse momento, porque tipo, a gente pensa que isso é ruim, mas é da biologia que Deus nos criou. Sim. É algo que a diarreia é algo patológico, que veio com o pecado, mas o fazer cocô é algo biológico que Deus nos criou. Então, diarreia ele não teve. Se é algo patológico de doença. Mas Jesus envelheceu também. Ele envelheceu. Ele envelheceu. É verdade. Ele sofreu com a morte. É interessante que fala assim, ele padeceu sob a lei. Quando a gente vai entender a lei, a gente tem que entender que assim, a lei é aquilo que Deus instituiu para governar os homens. Então, assim, ele estava exatamente como qualquer outro homem, debaixo de todas as coisas que estão atribuídas ao homem. Isto é, o tempo, mesmo que ele também fosse onisciente, eterno, mas tipo, ele estava debaixo do tempo, ele estava debaixo. Ele estava sendo governado. O oxigênio oxidava os seus órgãos por dentro, Sim. entendeu? Ele estava Nossa, envelhecendo. muito doido. Né? Ele morreu, né? Tipo, Ele morreu. Ele morreu. malandro, ele pode também, então é isso. Então, a natureza de Cristo é complexa, nossa mente é limitada porque Deus 100% Deus, 100% homem, então como a gente não entende a Trindade, a gente nunca vai entender de fato essa união perfeita e sempre vai ser algo que é para causar a gente ficar em choque, falando, Deus se fez homem. É para ter esse momento em que você fica em choque, sempre. Teologia, o momento de ficar em choque, para sempre. É isso. E aí a última discussão que a gente teve acerca de Jesus, então na época de Jesus mesmo discutiam se ele era o Cristo, depois por muito tempo discutiam como se dá essa natureza de homem e Deus, surgiram milhares de teorias, heresias ao longo da história da igreja. E lá para o século XVIII e XIX, na Alemanha de novo, a gente vai ter a busca pelo Jesus histórico. Então o que foi isso? Então lá no século XIX eles começaram a questionar a questão das escrituras em favor da história. Então que nem, sei lá, Código da Vinci. Achavam que a igreja esconde algo, que a visão que a gente tem de Jesus Cristo hoje é o que a igreja quis que a gente acreditasse, e é isso. Então eles começam a questionar, a gente pode confiar nos dados da Bíblia? Eles começam a bater nessa tecla. É que existe um ponto também que é importante colocar, que assim, não tem registros de Jesus. Tipo, como que a gente confirma que uma pessoa viveu? Teoricamente, por livros de sua própria autoria. É um a exemplo. Bíblia, por ser um livro religioso, as pessoas tiram essa credibilidade. Mas... Que foram outras pessoas que escreveram, mas tipo, por exemplo, tem gente que questiona, por exemplo, a existência. É um ponto importante que assim, tem muita gente que vai questionar se Sócrates existiu. Olha só. Ou se ele era uma figura que Platão instituiu para fingir que era só consciência falando, e que Platão, que era o cara mesmo, ele fingiu que ele tinha mais chamado Sócrates e assinou com Sócrates. Não sei, mas ao mesmo tempo, Tales de Mileto, ele é um cara que a gente só sabe que existiu porque tem algumas coisas rasgadas, alguns textos que está assinado por ele. Então assim, o grande ponto, até Davi é um cara que historicamente... Não tem, tinha, mas agora tem, eu acho. Então, até Davi era uma coisa que o pessoal falava que, Davi existiu? Davi não tem como ter existido, porque na história não tem registros dele. Tipo, tem os Salmos, mas você pode falar que a igreja fez depois. Então assim, recentemente, um estudo arqueológico, que é a principal questão aí entre a arqueologia, um estudo arqueológico pegou um rei lá que foi, acho que foi Senaqueribe, e numa pedra entalhada lá dos assírios ele fala que ele venceu Judá e a casa de Davi. Então, tipo, quando só o fato de ele colocar lá que ele venceu a casa de Davi, quer dizer, opa, você tem a casa de Davi, então quer dizer que Davi existiu. Então assim, Jesus, o grande problema é que assim, a gente tem a Bíblia que dá testemunho dele, mas ele mesmo não deixa um relato escrito, mas porque isso não é necessário. Imagina aí o quanto que isso não seria idolatrado. Se até a serpente que Moisés levantou no deserto, a Neustânia, foi usada como objeto de idolatria por tantos e tantos anos. Então, tipo, algo deixado por Jesus seria... o santo sudário para a igreja católica, que é o exato. que ele morreu e cobriram ele, usam como se fosse uma peça sacra. É exatamente isso. Mas tem tipo, até alguns historiadores, tipo José, que certas referências acerca e tal, mas tipo, Jesus Cristo, o cara que ressuscitou, tipo, nunca teve isso daí. Só que acho que na primeira aula que a gente teve de Cânon, até mostrei por que a gente pode confiar nas escrituras. Então, tipo, basicamente, então, nessa época aqui a gente tem, sei lá, quantas cópias de Ilíada e Odisseia que a gente considera hoje como coisas históricas, ou que tem 100 cópias, só que tipo, no Novo Testamento acho que tem 5 mil. Então é absurdo. Então também acho que tem um fator de pensar que os textos que foram escritos, então Jesus morreu lá para 33 depois de Cristo, 33 não, mais ou menos, porque falam porque falam que tipo, teve uns 4 anos de mudança, tipo, que marcaram errado quando Jesus nasceu, uns 4 anos de diferença.
Mas lá pro ano 30, sei lá, coisa assim, Jesus morreu. E os evangelhos, eles foram escritos lá pro ano 60, 70. Então você pensa, 30 anos é bastante tempo. Só que imagina, tipo, eu hoje, eu não tenho como, mas sei lá, o Ju escreveu algo de 30 anos atrás. Ele vai conseguir escrever certo aquilo, tudo aquilo que ele viveu. Que ele viveu com o pai dele, que ele viu na faculdade, o que quer que seja. Então ele vai conseguir escrever aquilo que ele viveu. Então é se imaginar que isso era muito fácil. Mas na época também, tipo, não era que nem hoje, aconteceu uma coisa lá na Ucrânia e a gente já sabe o que está acontecendo agora. Não era. Era algo que demorava muito. E para os padrões da época, os evangelhos foram escritos muito rapidamente. E muitas vezes, 5.000 vezes. Então é um relato histórico confiável. Continuando, então, eu coloquei aqui, mas esse daqui, esse Adolf von Harnack, que é o cara que basicamente escreveu os princípios do que hoje a gente conhece como teologia liberal. Que eles basicamente estudam a Bíblia, fazem a teologia deles, só que eles não botam credibilidade nos milagres. Então eles vão até colocar aqui, nos dias de Jesus, na época em que não havia percepção adequada do que era possível e do que não era, as pessoas se sentiam rodeadas por milagres. Milagres eram atribuídos às pessoas famosas quase imediatamente após a sua morte. Então ele vai falar dessa questão que hoje a gente sabe que a gente é regido por leis naturais, física, química, matemática, o que quer que seja, e que naquela as pessoas não sabiam, que as pessoas eram mais burras, mais simples, então eles atribuíam a milagres. E o que hoje a gente não sabe o que é, a gente fala que a gente não consegue explicar, e não algo que sai das interrupções da ordem natural. Então é exatamente isso que os teólogos liberais vão começar a questionar. Então a gente abre no Novo Testamento, tem milagre atrás de milagre. Então eles vão começar a questionar exatamente isso. Se o que a gente vive hoje, a gente sabe que tudo é regido por lei, sabe que tudo é regido por leis naturais, como que existe um milagre? E eles vão começar a questionar Jesus Cristo, porque ele fazia milagres, foi o que ele mais fez junto com pregar no ministério terreno dele. Então na compreensão liberal, a visão que a gente tem hoje é uma visão que foi imposta pela igreja. Então a escritura foi algo que colocaram pra gente, a gente acredita naquilo que um dia alguém impôs e que a gente não reflete o verdadeiro retrato de quem Jesus era. Então eles eram céticos acerca dos milagres, mas também mostra de certa forma um desconhecimento da formação do cânon. Então o que a gente tem sempre no YouTube, tem um monte de discussão que é entre o Peter J. Williams, que é um cara lá de Oxford, que ele até veio para o Brasil recentemente, veio lá no Mackenzie, que ele vai defender muito sobre ele. É o maior estudioso, basicamente, que a gente tem hoje em dia sobre a formação do cânon, que ele bate muito lá na Inglaterra com um cara que é o Barman, não esqueci o cara. Mas aí tem vários podcasts, vários vídeos em que colocam os dois para debater acerca da formação do cânon. Um teólogo cristão protestante clássico, que é o Peter J. Williams, e esse Barman, que é um teólogo liberal. Então a gente mostra a compreensão liberal, eles têm estudos, os caras estudam, são acadêmicos, mas eles não foram iluminados pelo Espírito e eles são céticos acerca dos milagres, por isso que eles questionam. E aí até voltando para a primeira aula, tendo uma corzinha. Então, o processo de formação, eu peguei exatamente no slide, só que eu ler. O processo de formação do cânon, ele foi orgânico. Então, em um momento, mas eu vou entrar um pouco na aula lá, mas está gravada. Mas em nenhum momento criaram reuniões para decidir o que vai entrar no cânon. Isso entra, isso não. Então, o cânon foi uma formação orgânica. Então, as igrejas, o que era lido nas igrejas? Tinha ligação com o apóstolo. Então, se chegava uma carta hoje de José para alguém lá, não, esse cara nem conheceu Paulo, não conheceu nenhum dos apóstolos, não viveu o que os outros viveram. Deixa isso daqui de lado. Então, não, mas esse daqui conheceu o Pedro, viajou o tempo todo com Paulo, viajou com Pedro, Marcos, Lucas. Então, esses caras, eles viveram com os apóstolos. Então, Marcos ele não viu tudo que Pedro viu, mas por ele viver com Pedro, ele escreveu tudo aquilo que Pedro escrevia. Então a gente tem toda essa questão da formação do cânon que foi algo orgânico. Então os apóstolos se reuniram um dia e falaram, esse daqui vai entrar, esse daqui não vai entrar. Tem conta de que Lucas e Marcos eram um grego e um romano, né? Então eles tinham uma visão um pouco mais para frente assim, da história, a gente precisa registrar o que está escrito. Paulo também tinha mais esse entendimento. Tanto que as cartas de Pedro, as cartas que João vai escrever, vai ser o último evangelho, né, que João escreve. É o último evangelho, acho que é a última carta do Novo Testamento que é escrita, acho que é João. Acho também, é que Marcos é o que primeiro escreve, né? Então, porque eles já tinham essa preocupação
com essa propagação, porque eles já vinham de outra cultura, não era uma cultura judaica, tipo, que passava muito pela tradição oral. Era uma coisa, não, a gente precisa registrar isso aqui para ficar para a posteridade. Até o próprio Lucas se preocupou com isso. Que é o mais detalhista. Ele está compilando e falando assim, excelentíssimo Teófilo. Começa assim, ele está compilando para mandar para alguém. Cara, eu fiz uma pesquisa rebuscada para te mostrar aqui o que aconteceu acerca desse homem Jesus Cristo. Mas isso aí sem que continua para falar da igreja, né? E aí, mas acho que aqui está primeiro Marcos, aí Mateus e Lucas eles seguem o que Marcos escreveu, que são os sinóticos, né, que tem o mesmo ponto de vista, e João, que é o mais esquisitinho dos evangelhos, que é mais diferente, ele escreve por. Bem diferente dos outros. Totalmente diferente. E aí é isso. Então a gente tem que ter fé que o mesmo Espírito Santo que inspirou os escritores bíblicos a escrever a própria palavra de Deus, esse mesmo Espírito ele inspira a igreja para a gente manter os livros que a gente tem hoje. Então, o que a gente tem de diferença só no cânon é o Antigo Testamento. O Novo Testamento é igual ao Igreja Católica, Ortodoxa, ou o que quer que seja. O que mudou mais foi os apócrifos, mas eu escrevi lá no final também que os apócrifos nem os próprios judeus não conhecem. Então a Igreja Católica que ensinou meio aleatoriamente. Então, o que a gente tem que entender é que o verdadeiro Jesus é o retrato que a gente encontra na Bíblia. O que a gente encontra na Bíblia são desses históricos confiáveis, não foi a igreja que impôs ou que mudou algumas palavras, então tem gente que questiona até hoje, acho que até politicamente aparece isso, tipo que, trocaram umas palavrinhas e fizeram a cabeça das pessoas, mas tipo, hoje o que a gente usa nas Bíblias brasileiras são os textos da igreja ortodoxa, né, da igreja católica. Então, tipo, a gente não tem nem essa questão da mudança, e o que é da católica é igual ao que tem da ortodoxa, então... E a arqueologia também, ela prova muito ter os manuscritos do Mar Morto, então aqui a gente, sei lá, do Antigo Testamento, os manuscritos do Mar Morto, que era um cara de criador de ovelhas, a ovelha falava um negócio, foi procurar a ovelha na caverna, achou, aí jogou uma pedrinha, acertou um vaso e falou, tem coisa aí? E era tinha um livro de Isaías inteiro, datação por carbono deu 400 anos antes de Cristo, estava exatamente igual aos de hoje. Que era lá, isso foi em 1947. Lá ele vendeu por um preço até que caro na época, mas tipo, não o peso que é hoje, né? E aí, tipo, lá eles acreditam que era um monastério dos... Na comunidade de Qumran. De Qumran, que eles eram, tipo, no período testamentário, que eles surgem como uma forma de reter a santidade do povo, mais ou menos, assim, simplificando. Então a gente tem que acreditar que a Bíblia é um relato confiável. Não ficar questionando, tal como os teólogos liberais questionam, porque se está escrito um milagre lá, o mesmo Deus que fala com a gente hoje é um Deus que realizou o milagre lá, naquela época. Isso só vem por credibilidade do Espírito Santo. Então, agora já concluindo a aula, então, os 3 pontos, as 3 discussões que a gente tem. Então, se Jesus é o Cristo, então Jesus de Nazaré é o Cristo, ele é o Messias, ele é o ungido, o título que você quiser, filho do homem, não sei. Então, se ele é homem e Deus, então ele é totalmente homem, ele é totalmente Deus. Ele é uma natureza completa que a gente não vai compreender, mas ela é verdadeira. Então, tal como a Trindade é complexa, a gente nunca vai entender, é uma verdade. Então, também o nosso conhecimento de Cristo deve provir da Bíblia. Então, a gente deve ficar buscando o Código da Vinci, o que quer que seja, para ter o conhecimento de Jesus, ou a revelação que algum pastor aleatório teve acerca de Jesus, seja nos Estados Unidos, que tem até o grupo que fala que é a nova terra do Novo Testamento, lá os Mormons, que vai falar que tem uma nova revelação, Adventismo, a mesma coisa. Então, o que a gente tinha para ser revelado acerca da pessoa de Cristo e dos planos de Deus para a nossa vida, estamos na Bíblia que já está fechada há muito tempo. Não sei nada. Amém. Amém. Apocalipse. E agora, para se aprofundar, então tem esse livro do R.C. Sproul, que é Who's Jesus, que ele explora todas essas coisas que eu falei. É interessante que nesse livro também ele explora todos os títulos de Jesus, então o Logos, o Filho do Homem, que tipo, cada um tem a sua profundidade, Filho de Davi, não sei lá quantos mais títulos. Mas é de graça na Amazon, no Kindle. Toda essa série aqui, tá tudo com link aqui, esse sublinhado eu mandei o PDF no grupo, se clicar, acho que dá pra por link. Bible Project, que não pode faltar nunca. Esse Project tá tudo. Esqueci de falar, esse daqui tem tipo um monte de perguntas. Então, o que é igreja, o que é a Trindade? Tem tipo uns 30, acho que disso. O Versus Pro é muito bom, mas acho que tá tudo em inglês, os que estão em português são tudo pago. Bible Project é que eu coloquei um link do vídeo, que é da primeira aula, parte da aula, que eles simplificam com arte, basicamente o videozinho, o que eu expliquei lá, né, do proto-evangelho e todas essas coisas, com uma animaçãozinha, bem legal. De 9 anos o vídeo. O Bible Project é muito bom, cara. Você quer entender o Evangelho, você abre lá o Bible Project e faz maratona. Muito bueno. Tem esse daqui, Encontrando Cristo no Antigo Testamento.
Eu li só o começo do livro para ter mais uma noção. Essas duas sistemáticas é o que eu usei. É um livro grosso, não recomendo que compre, se quiser comprar, compre, mas você nunca vai ler inteiro. Até pode, mas não vai ser. 1000 páginas até ali. Só texto. É isso. Só um pontinho antes, gente, enquanto eu tava aqui com a Isa, pergunta se tem dúvida, né? Alguém tem dúvida? Só eu queria perguntar uma coisa. Quando você fala que a cartada final foi a ressurreição, o fato da ressurreição ser a cartada final é porque Jesus se ressuscitou estando morto? É Sim, isso? é que ninguém até o momento ninguém conseguia, ele ressuscitava as pessoas, mas quem, da história que você pensa, nossa, vai se ressuscitou, então a gente, sei lá, os caras, sei lá, Alexandre Magno, O grande. cara absurdo, César, o Czar, Não, é só esses pelo grandes fato que eu homens. até abri aqui pra ver, mas na Bíblia não fala exatamente, só fala que a pedra. É que ele venceu a morte, Aí entraram lá, no não final. tava Jesus ressuscitou. Aí eu fiquei pensando, será que foi Jesus que se ressuscitou? Não. Ou será que foi Deus que ressuscitou? Ele se auto-ressuscitou. Eu sei. Quem ressuscita é o poder do Espírito. Tudo bem, mas ao mesmo tempo, são todo mundo junto? É um só? É uma ação em cooperação para um Você homem. entende? É isso. É que a Aí por isso verdade eu você perguntei se fala. a carta da final era nesse sentido, porque ele já tinha realizado o milagre de ressuscitar uma pessoa. Nesse caso, ele mesmo É que até se então ressuscitou. as pessoas olhavam ele como um profeta que realizava milagres. Então até ele, o Eliseu, o Moisés abriu um mar. Tem um ponto que é importante que é assim, que a chave hermenêutica desse entendimento é quando você fala que assim, o texto fala que a alma que pecar essa morrerá, ou que o salário do pecado é a morte. Porque o resultado do pecado é a morte. Por que Jesus a morte não pode o conter? Porque ele não pecou. Então, teoricamente, quando ele morre, porque Jesus vive uma vida perfeitamente justa debaixo da lei, e quando ele vive essa vida perfeitamente justa debaixo da lei, e mesmo sem pecar ele morre, ele torna a lei injusta. Mas se ele pegou todos os pecados da gente, ele não morreu. Não, porque ele não pecou. Não, mas ele paga o preço. Ele paga o preço, mas esse é o ponto. Por não ter pecado e ter padecido, a morte não tem poder sobre ele. Por isso que ele anula o efeito da morte. Ele vive a vida que a gente deve ter vivido e sofre as consequências do pecado que a gente comete. Ele é o justo pelos injustos, entendeu? É isso, mas eu não acredito Mas é isso. Não, é que a ressurreição, se olhar na igreja primitiva, vai até falar de ressurreição, mas a ressurreição é uma das coisas mais importantes, que o maior problema do homem, em todo momento foi a morte. Então, por mais que você tivesse diversas pessoas no mundo, sei lá, Steve Jobs, o cara era ricaço, teve todo o dinheiro do mundo para pagar tudo que que eles não têm o SUS lá, teve para pagar. Então, não tinha dinheiro para pagar. Teve câncer, não venceu a morte. Então, no final, se o cara consegue vencer a morte, e ele falou que ia ressuscitar, ele vai cumprir tudo aquilo que ele fez e tem poder para cumprir. E tanto que a igreja primitiva faz, eu não tenho medo como ele. Ia chegar no Coliseu, um leão e falar, tanto faz, ressuscitar como ele. O maior medo que um homem tem é a morte. E ele vence a morte, não vence a morte. E a carta da final de Jesus é nesse sentido, ele se mostra vencedor do maior inimigo do homem, que é a morte. Mas alguém ia falar alguma coisa? Tinha dúvidas. Tá. Enquanto vocês estavam aqui apreciando essa maravilhosa aula do nosso professor Henrique, eu já fiz o sorteiozinho do livro ali. E. John Rowe? Hã? John Rowe? O que é? John Rowe. Não, e eu fiz aqui o sorteador, eu coloquei todas as pessoas da sala, exceto eu e o Henrique. A Marcela, a Isa ganhou. E quem ganhou, e esse livro já era o meu, então eu ganhei, a Isa ganhou. Quem ganhou foi a Ana. Tá aqui, ó, só pra vocês entenderem que não foi. Você é crente. Na CPI, a Isa viu, tirou o print pra falar assim. Então, esse é o livro que a gente está usando para embasar esse módulo, e é o. E a gente está usando isso para embasar o módulo, e aí ele é bem introdutório, mas ele é o resumo dessa teologia sistemática aqui. São 3 livros que eu tem, né? Tem a Bases, tem o que é intermediário desse aqui, esse daqui é a versão não. Bitela, 1000 páginas. Muito grande. Mas aí o ponto é que a gente está usando, não seguindo ele à risca, mas a gente está usando muito do que ele está, dos pontos que ele está seguindo para embasar as aulas dele dentro. Uma oração. Senhor Deus, obrigado pela aula de hoje, Senhor, obrigado
pela tua palavra, que a gente pode ter mais conhecimento de ti. Obrigado por cada homem que se esforçou em estudar a sua palavra, que a gente tem aqui. São grandes pessoas, servos seus, Senhor, que a gente pode compreender a ti mais ainda, Senhor. Que cada coisa que foi dita hoje acerca da pessoa de Cristo possa estar